Ichigo vs Seiya, uma épica batalha mortal. Nome: Kurosaki Ichigo. Origem: Bleach. Poderes e habilidades. Características físicas sobre-humanas. Voo especialista em Zanjutsu. Espada. Sentidos aprimorados. Sentidos espirituais. Capacidade de lutar utilizando apenas o subconsciente. Criação pós-imagem. Aprimoramento de velocidade. Conjunto. Manipulação de energia. Projeção de energia. Percepção extrasensorial. Regeneração Bankai. Aumenta em 10 vezes nos atributos. Transformação Hollow. Aumento em todos os atributos. Força. Ichigo destruindo o suporte do Son Kyoku. Conseguia segurar lança de Uchiura com a mão nua. Com pura força bruta arrastou Aizen para longe da cidade. Com o balançar de sua espada fazia morros sumirem. Era capaz de parar a espada de um Aizen que era superior a Shinigamis e rolou-os com a mão nua. Ichigo secando um mar ao tirar sua Zanpakuton verdadeira. Perfurou e partiu Iwashi ao meio com Jetsuga Tenshin. Cortou Iwashi ao meio. Resistência. Ichigo parando Son Kyoku com Shikai. Ichigo aguentando ser de Uchiura base. Golpes também. Ichigo aguentando Gran Rei Seiro. Ichigo aguentando golpes de Grind ou Resurrection. Ichigo mesca aguentando Seiro Oscuras. Ichigo aguentando vários golpes de Uchiura. Golpes de Uchiura na segunda etapa. Ichigo Full Hollow era capaz de segurar a lança de relâmpago com a mão nua. Aguentou Fagor de Aizen. Aguentou uma espadada de Iwashi no pescoço. Ichigo aguentando golpes de Iwashi. Mesmo com seus poderes roubados, Ichigo ainda era capaz de continuar lutando. Velocidade. Impressiona o Byakuya. Ichigo Mesk consegue ser mais rápido que Grind ou base. Ichigo reagindo ao Gran Rei Seiro que é feito de pura luz. Ichigo Full Hollow sendo mais rápido que o Uchiura Resurrection. Ichigo Dangai sendo mais rápido que Hongyoku Aizen. Kiji afirmando que o maior problema contra o Ichigo é sua velocidade. Conseguia cruzar uma distância sem as externos perceberem ele. Ichigo foi capaz de ir do Palácio Real até a SS em 3 horas. Isso na Shikai. A distância entre eles é milhares de quilômetros. Ichigo sendo mais rápido que as externos. Ichigo Shikai conseguia reagir às sombras de Iwashi. Conseguia ser tão rápido quanto Iwashi. Regeneração. Ichigo regeneração ultra rápida. Ichigo regenerando um buraco no peito. Reiatsu. Ichigo desintegrou uma dimensão apenas ativando sua Bankai.
o verdadeiro poder. Ichigo elevando Reiatsu. Em sua forma Dangai só é possível sentir sua Reiatsu quem tem o mesmo nível que o dele. Técnicas: Shetsuga Tenshin. No instante do corte, o Zanpakuto absorve e condensa Reiatsu de Ichigo antes de liberá-lo na ponta da lâmina, ampliando o ataque de corte, que voa para frente. Esta barra toma a forma de uma lua crescente ou onda. Shetsuga Jujitsu, disparando um Jetsuga Tenshu com cada lâmina de seu verdadeiro Shikai. Ichigos funde em uma grande explosão de energia em forma de cruz. Brute Venom. Ao fazer Reishi, fluem diretamente para os seus vasos sanguíneos. Os usuários desta técnica podem aumentar drasticamente o seu ataque e poder de defesa para níveis desumanos. No entanto, apesar do perigo significativo, este potencialmente apresenta um problema. Brute possui uma grande falha, porque as formas independentes da técnica de ataque e defesa funcionam utilizando dois sistemas Reishi diferentes. Eles não podem ser utilizados simultaneamente. A aquisição de Brute depende do sangue do Quincy. Puro sangue Quincy são capazes de obtê-lo, naturalmente, enquanto o misto de sangue Quincy precisa aprender isso através da formação. Gran-Rei Cero. Ao misturar seu próprio sangue com o Cero, Ichigo pode disparar um Cero com muito maior poder de ataque e velocidade. Além de ter uma mudança de cor única para eles, é muitas vezes mais poderoso que um Cero normal, perturbando o tecido espacial enquanto viaja. Após a liberação, ele gira como uma navalha, uma vez que comprime e descomprime devido à velocidade e potência bruta. O Kyoha Cifer afirma que usar um Gran-Rei Cero é uma das duas coisas proibidas dentro de Las Noches, pois é tão avassalador que pode destruir a fortaleza. Nome: Seiya. Altura: 1,65. Peso: 53 kg. Aniversário: 1º de dezembro de 1973. Tipo sanguíneo: B. Local de nascimento: Japão. Poderes e habilidades: destruição de átomos, manipulação de energia, super força, super velocidade, resistência à destruição de átomos, rajadas de energia. Pode se adaptar a técnicas vistas ou sofridas uma vez através da observação dos componentes do ataque. E técnicas notáveis: punho do meteoro de Pégaso, uma técnica que transforma inúmeros punhos que excedem a velocidade do som em estrelas cadentes. Seu poder aumenta com o tamanho do cosmo queimado. O punho do cometa de Pegasus, uma ótima técnica que coleta e atira punhos de meteoros dispersos em um ponto como um pedaço de cometa. O golpe é 100 vezes mais poderoso que o meteoro de Pegasus. Os Pegasus Rolling Crash, uma técnica que estrangula o oponente e sobe com ele no ar, enquanto gira violentamente e atinge o chão do céu com aquele impulso. Destruição de átomos. Para entender a destruição de átomos, nós primeiro devemos saber como funciona o cosmo. É afirmado que o poder dos cavaleiros é originário da criação cósmica, e que eles extraem o poder dela. É afirmado também que, quando eleva seu cosmo, os cavaleiros são capazes de fazer seus punhos virarem estrelas cadentes, além de rachar as estrelas e partir a terra ao meio. Basicamente, a armadura funciona em conjunto com a força de espírito e o cosmo do seu usuário. Sem o cosmos, a armadura não passa de um objeto pesado, mas quando você eleva seu cosmo, ela basicamente faz parte do seu corpo, ficando mais resistente e poderosa. Cavaleiros com seu poder cósmico também são capazes de concentrar seu poder em um único ponto. Com isso, eles são capazes de atacar seus inimigos com um grande poder destrutivo sem precisarem mandar tudo ao seu redor para os ares. Com esse poder de concentrar a energia cósmica em um único ponto, 3 Cavaleiros de Ouro são capazes de fazer a técnica proibida chamada Exclamação de Atena. Essa técnica só é possível ser feita com o poder de 3 Cavaleiros de Ouro. Eles concentram toda a sua energia cósmica em um único ponto e fazem um poder cósmico gigantesco que é equivalente à energia do Big Bang. Algumas pessoas dizem, mas em Saint Seiya, eles não destroem nenhuma casa. Quando não acontece grande destruição no santuário é porque o santuário é protegido por uma barreira extremamente poderosa, feita pelo cosmo da própria deusa Atena que o protege de ações externas, ou ações de dentro para fora contra o mundo humano. É por conta desse fato que quando os personagens lutam não acontecem grandes destruição, ou o planeta é destruído, lembrando que apenas a existência de Atena no passado poderia levar o fim de todo o universo. Cavaleiros podem concentrar ataques num único ponto, o que aumenta centenas de vezes o poder de ataque.
Cavaleiros também podem destruir os átomos. Tudo no universo é feito de átomos, pessoas, pedras, planetas, estrelas, galáxia e etc. Os cavaleiros com poder de destruir os átomos são capazes de ignorar a resistência das coisas, como estrelas, galáxias, ou a resistência de seus inimigos. Ou seja, eles podem atacar seus inimigos com um enorme poder destrutivo focado em um único ponto, o que faz eles poderem atacar com grandes níveis de poder, mas sem precisarem mandar tudo pros ares, até porque eles precisam saber controlar seus cosmos para conseguirem as armaduras, e precisam proteger a Terra, e não destruir a Terra, e acabar matando inocentes. Força A. Soca o chão com tanta força que cria uma enorme cratera, que foi comparada a uma queda de meteoro. Velocidade. Antes de dominar totalmente seu Ryuseiken, lança 85 socos por segundo. Domina seu cosmo o suficiente para dar um soco que quebra a barreira do som. Seu Pegasus Ryuseiken original lança mais de 100 socos por segundo. Detecta uma abertura de milissegundos, e derrota Shiryu. Quão poderoso é o Seiya de armadura divina? Para saber o nível do Seiya divino, primeiro precisamos saber o nível de personagens inferiores a ele, como por exemplo, personagens menores em poder se comparados a ele. Um dos Cavaleiros de Ouro com o maior poder destrutivo é o Saga com sua técnica Explosão Galáctica. Com essa técnica ele é capaz de acertar seu inimigo com um poder destrutivo concentrado em um único ponto que é equivalente à destruição das estrelas da galáxia. Segundo o website oficial com informações oficiais vindas diretamente do japonês, muitas vezes quando o Saga ataca com sua explosão galáctica é mostrada uma ilustração de planetas sendo destruídos, e isso é mostrado para confirmar o poder do personagem para o telespectador. Se isso não é o suficiente, temos também o feito do Kenon saindo para fora do planeta e usando a explosão galáctica, causando uma explosão que destrói vários planetas distantes. Também tem o ataque que Athena deu em Hades, e que ecoou por toda a hiperdimensão. Seiya, sendo apenas um cavaleiro de bronze, foi capaz desse feito. Ao elevar seu cosmos, Seiya foi capaz de superar a explosão galáctica com o cometa de Pégaso, e nocauteia Saga. Antes desse feito, Seiya já tinha sido capaz de levar a explosão galáctica a queima-roupa, lembrando que essa técnica de Saga é capaz de destruir as estrelas da galáxia, estrelas no plural, o que significa que essa técnica é capaz de destruir todas as estrelas existentes em uma galáxia, e dessa maneira, como consequência, destruir uma galáxia. Ou seja, Seiya com o sétimo sentido despertado é facilmente nível de destruição galáctica. Seiya com armadura de ouro de Sagitário é ainda mais poderoso, como por exemplo, ele foi capaz de ser mais rápido que a velocidade da luz, e foi capaz de fazer o poder de Poseidon não ter efeito nele, e tudo isso graças ao Cosmo, que é capaz de fazer os cavaleiros elevarem seu poder ao máximo, e com isso fazerem milagres. E vale lembrar que Poseidon, por ser um deus com cosmo divino, é infinitamente superior a todos os Cavaleiros de Ouro, e 3 Cavaleiros de Ouro podem fazer a exclamação de Athena, a mesma que é capaz de gerar o poder equivalente ao Big Bang, mesmo se 6 Cavaleiros de Ouro fossem fazer 2 exclamação de Athena, que seriam no nível de 2 Big Bangs, capazes de destruir 2 universos. Isso ainda não seria nada comparado ao poder de Poseidon, que assim como os Cavaleiros de Ouro são bem equivalentes uns aos outros, com os deuses não é tão diferente. Sendo assim, e seguindo a lógica do universo de Saint Seiya, Seiya Cavaleiro de Ouro de Sagitário elevando seu cosmo ao máximo seria facilmente capaz de chegar a níveis universais, e Seiya Armadura Divina dá um salto de poder mais imenso ainda. Seiya com armadura divina foi capaz de se igualar com Thanatos, e até mesmo superar, e derrotar o deus Thanatos, que com seu poder divino foi capaz de destruir 5 armaduras divinas que seriam facilmente acima da escala universal. Seiya com a armadura divina de Pegasus foi capaz de superar Thanatos, e o vencer, e seguindo a lógica do universo Saint Seiya, Seiya Armadura Divina seria com seu cosmo ao máximo nível multiversal, e até mesmo multiversal infinito por ter sido capaz de ferir Hades, o mesmo Hades que criou o submundo, e mantinha tudo com seu cosmo, mantinha o submundo, o Elísio, e o inferno, e tinha poder muito superior à hiperdimensão que tinha 10 bilhões de luzes que seriam 10 bilhões
bilhões de galáxias e 100 bilhões de escuridão. Sendo assim, Seiya Armadura Divina é extremamente poderoso com seu cosmo elevado ao máximo, e a Armadura Divina, ele é multiversal e tem uma velocidade na escala de bilhões de vezes a velocidade da luz. Agora que os participantes desta batalha épica e mortal já foram apresentados ao público, está na hora de uma batalha até a morte. Ichigo e Seiya são personagens bem poderosos, e isso com certeza é um fato conhecido por todos, mas quando o assunto é quem entre esses dois personagens tem maior poder destrutivo, velocidade e resistência, o Seiya acaba saindo na frente, vencendo a corrida, e deixando o Ichigo comendo poeira, enquanto Ichigo é poderoso o suficiente para bater de frente contra Yuashi, que é mais poderoso que Gruemi, que poderia destruir a Soul Society, que é afirmada como sendo um espelho do mundo real. O Seiya, ainda com a armadura de bronze, já estava lutando contra inimigos poderosos como o Saga, que possui poder de destruir as estrelas existentes na galáxia, o que acaba fazendo essa comparação ser injusta, levando em consideração que Seiya já resistia a golpes níveis galáxia, e Ichigo no começo de suas aventuras tinha dificuldades contra personagens como Zaraki, que partia prédios facilmente com sua espada, mas as coisas pioram muito mais quando peguemos o auge dos participantes. O Seiya auge chega ao nível universal a multiversal, enquanto o Ichigo pode ser considerado planeta, ou multiplaneta, levando informações coerentes da obra em consideração, o que acaba fazendo Ichigo ser um oponente de nível bem baixo, se comparado ao Seiya. Ichigo tem um bom poder destrutivo e uma velocidade que faz ele superar facilmente personagens com velocidade do próprio raio, mas Seiya tem a velocidade da luz, e no auge supera facilmente o nível galáxia. Com todos esses fatos na mesa, o vencedor não poderia ser ninguém menos, ninguém mais, que o Cavaleiro de Bronze de Pegasus,